Amém. Amém, gente. Boa noite. Como ela falou, meu nome é Luana e eu faço parte da liderança do Difflin aqui de Maranguape. E hoje eu vim trazer uma mensagem para vocês. E o tema da mensagem é o segredo. Hoje eu vim contar para vocês o segredo que vai levar cada um de vocês a viver o melhor ano da vida de vocês. Não só o melhor ano, mas a melhor vida que vocês poderiam viver, se vocês praticarem esse segredo, vai dar certo. Eu tenho um negócio de que os meus maiores medos não é tipo assim, medo de altura, medo de não sei o quê. Os meus maiores medos são todos relacionados com a vida. Tipo, casar errado, casar com uma pessoa assim que não seja quem eu realmente pensava que ela é. Ou um dos meus maiores medos também é chegar no final da minha vida, olhar para trás e pensar: eu poderia ter vivido uma vida melhor. Eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia ter me doado mais, eu poderia ter feito mais. Eu não quero chegar no final da minha vida, olhar para trás e me arrepender e pensar: eu não aproveitei a minha vida como eu deveria ter aproveitado. Eu sei que muitas pessoas têm uma vida boa e tudo mais, mas eu não quero só olhar para trás e dizer: eu tive uma vida boa. Eu quero chegar, eu vivi a melhor vida que eu tinha para viver. Eu aproveitei cada momento, eu aproveitei cada estação da minha vida. Amém? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui para vocês o segredo que vai levar vocês a viver o melhor ano e a viver a melhor vida. E esse segredo é simplesmente nada mais, nada menos do que viver a vontade de Deus. O que é viver a vontade de Deus? É viver aquilo que Deus planejou para você. Tem uma frase que é assim: você foi predestinado a viver algo específico que Deus planejou para você. Você só será 100% feliz e satisfeito quando você estiver vivendo isso. Antes de você nascer, no momento em que Deus te formava no ventre da sua mãe, Deus ele planejou uma vida para você. Entendeu? Ele planejou algo, ele planejou toda uma vida. Mas ele também nos deu livre-arbítrio. Eu decido se eu vou viver uma vida normal ou se eu vou viver a vontade dele para a minha vida. Em Romanos 12, 2, quem tiver a Bíblia e quiser abrir, vou começar a ler. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Então, aqui fala assim: não vivam uma vida normal, uma vida assim do mundo normal. Vivam a vontade de Deus. É isso que esse versículo fala. Viva a vontade de Deus. A vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. E quando você vive a vontade de Deus, o favor de Deus ele está sobre você todos os dias. Em qualquer estação, em qualquer momento bom ou momento ruim. Quando você vive a vontade de Deus, o favor dele está sobre você. E viver a vontade de Deus faz toda a diferença. Eu estava lendo o Novo Testamento e eu encontrei umas coisas que eu fiquei assim: como pode? Isso aqui é impossível. E eu queria contar a história eu queria citar 3 exemplos de pessoas que viveram a vontade de Deus. O primeiro deles é em Atos 16, 16 ao 34. Paulo e Silas, eles levavam Jesus até as pessoas. E por causa disso, os religiosos, eles açoitaram ele. Então, Paulo e Silas foram açoitados e presos por causa de Jesus. Pelo fato de eles simplesmente levarem o amor de Jesus. Então, os religiosos, eles não gostavam. E aí, eles prenderam, açoitaram Paulo e Silas. E a Bíblia relata, em Atos, que enquanto eles estavam ali na cadeia, enquanto eles estavam lá, eles simplesmente adoravam a Deus. Paulo e Silas adoravam a Deus. Tipo assim, a pessoa estava presa, eles estavam presos por causa de Jesus. E eles poderiam simplesmente reclamar: Deus, como foi que o Senhor me colocou aqui? Mas eles adoravam. A Bíblia fala que os presos que estavam ao redor ouviam a adoração e a oração deles. E eu fiquei tipo assim: mano, como isso pode? Porque às vezes a gente passa por pequenas coisas e a gente já fica tipo: Deus, meu Deus, não sei o quê. E eles foram presos e eles simplesmente adoravam a Deus. E aí Deus começou a falar comigo: eles viviam a vontade de Deus.
Eles tinham paz e a felicidade de que mesmo eles estando presos, eles sabiam que se Deus tinha permitido, é porque fazia parte da vontade de Deus. Se eles estavam ali, Deus sabia o porquê, eles não precisavam entender. Eles só tinham a plena convicção e a plena certeza de que eles viviam a vontade de Deus. Por isso que eles eram felizes, por isso que eles tinham essa paz e por isso que mesmo presos, eles adoraram. Outro exemplo também é em Atos 5, do 17 ao 32, que fala sobre Pedro e alguns apóstolos de Jesus. Eles também levavam Jesus, levavam o amor de Deus até as pessoas, e por causa disso, eles foram perseguidos. Então, eles foram ameaçados pelos religiosos. Os religiosos falavam que se eles não pararem de falar sobre Jesus, de curar pessoas, eles iam ser presos ou até mortos. E aí, eles não ligaram, eles simplesmente continuaram falando sobre Jesus. E pela segunda vez, os religiosos foram lá e também açoitaram Pedro e os discípulos de Jesus. E na Bíblia fala que, por mais louco que seja, eles saíram de lá felizes. Depois de eles ter levado várias chicotadas, eles saíram de lá felizes. Aí eu fiquei... Tipo, Deus, como que pode? Eles foram açoitados e eles saíram felizes de lá. A Bíblia fala que eles ficaram felizes porque Deus achou eles merecedores de sofrer por causa dele. Então, eu vi isso e achei muito incrível. E eu falei, Jesus, como? Jesus, por quê? E aí Deus mais uma vez me falou, eles viviam a minha vontade. Sabe, quando você está dentro da vontade de Deus, você pode passar pelo que for, mas você está em paz. Você tem uma felicidade que excede de todo o entendimento. E o terceiro exemplo, e o último, no Novo Testamento fala sobre Jesus e os seus discípulos. Quando Jesus ele foi escolher os 12 discípulos, na Bíblia fala que eles deixavam tudo que eles tinham para trás. Então, os discípulos de Jesus deixavam esposas, deixavam famílias, tudo que eles tinham, e simplesmente foram seguir Jesus. E na Bíblia não fala em nenhum momento que os discípulos reclamavam daquilo ou desistiram em algum momento. Eu acho que essa vida não vale a pena. Eu vou desistir, eu vou voltar para o meu conforto. Eu vou voltar para a minha família. Na Bíblia não fala nada disso. E os discípulos de Jesus também foram perseguidos, assim como Jesus. E o que fez eles estarem ali com Jesus e permanecer até o final, até que Jesus fosse ao céu, e até a morte, né? Porque eles permaneceram até a morte, foi o fato de eles estarem vivendo exatamente aquilo que Deus planejou para eles viverem. E eu fico me perguntando, porque a vida dos discípulos de Jesus foi uma vida muito louca. Eles curavam as pessoas, eles oravam e cegos enxergavam. Eles oravam por pessoas surdas e elas passavam a escutar. Eles oravam por pessoas com deficiência e essas pessoas eram totalmente 100% curadas. E aí eles tinham duas opções. Ou eles viviam uma vida normal dele, tipo uma vida normal, de trabalhar lá com a família, ou eles viviam essa vida que Jesus tinha para ele. E eles escolheram a boa parte, que foi viver exatamente aquilo que Deus tinha planejado para eles. Então, isso é muito incrível, porque quem dizia 12 homens normais serem lembrados até hoje? Eles estão na Bíblia, e nós sabemos deles até hoje. Então, se eles não tivessem escolhido viver essa vida, provavelmente eles seriam pessoas esquecidas. Mas até hoje nós ouvimos falar sobre os discípulos de Jesus na Bíblia. Então, isso mostra que quando você vive o que Deus planejou para você, você vive com uma alegria. Você, independente do que você passar, você vive em paz, você vive em plenitude. Porque você sabe, eu estou passando por isso, eu estou no lugar certo, eu estou exatamente onde eu tinha que estar. Amém? Amém, gente. Viver no centro da vontade de Deus é viver momentos felizes, incríveis e extraordinários, mas também é viver momentos difíceis e ter esperança e alegria, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu vou contar um breve testemunho. Uma vez eu estava junto com a galera, a gente estava evangelizando aqui na Cidade de Deus, que é uma comunidade que tem aqui perto. E aí nós estávamos ali levando Jesus para aquelas pessoas. Eu lembro que foi um dia incrível. E aí eu estava com o pessoal e a gente parou assim no meio da rua e ficou conversando e tudo mais. E eu lembro de parar, simplesmente eu parei e eu comecei a refletir sobre o que eu estava sentindo. Gente, é extraordinário.
Eu não sei explicar, mas eu sentia uma paz de eu estou no lugar certo. Era uma satisfação, era um negócio tão bom, eu não sei explicar para vocês, mas era uma certeza de eu estou feliz de estar aqui, porque eu estou no lugar certo. Eu senti essa satisfação de estar nesse lugar, e eu nunca senti isso na minha vida. Então, naquele dia foi incrível. E é esse sentimento que você tem quando você está na vontade de Deus. Sabe, na Bíblia fala que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. E eu provo isso para vocês, porque todas as vezes que eu tentava sair da vontade de Deus, todas as vezes que eu tentava me afastar de Deus e da vontade dele, no começo era bom, no começo era tudo ok, mas depois eu era frustrada. E eu sempre no final, eu ficava, eu não quero isso para a minha vida, eu quero viver a vontade de Deus. E eu sempre voltava. Chega uma hora que você não reluta mais. Porque tantas vezes eu já saí da vontade de Deus, eu não, vou aqui planejar o meu futuro, vou aqui planejar tudo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o quê. E todas as vezes eu me frustrava. E eu nunca conseguia sentir essa paz, essa plenitude, como eu sentia quando estava no centro e debaixo da vontade de Deus. E a pergunta é, como eu posso viver no centro da vontade de Deus? Como eu posso viver tudo aquilo que Deus planejou para a minha vida? Perguntei para a pessoa que está do seu lado. Como eu posso viver? E é isso que eu vou responder agora. Bom, gente, como você pode viver a vida que Deus planejou para você? A primeira coisa, assim, a base de tudo, na verdade, é você ser um cristão. Porque o que significa ser cristão? Ser cristão não significa aceitar uma religião e estar todos os cultos aqui e não faltar. Porque tem gente que é assim, não falta nenhum culto, sou um cristão. Mas não tem nada a ver com isso. O que significa a palavra cristão? Cristão significa discípulo de Cristo. E o que é que um discípulo faz? Ele reproduz o que o mestre dele faz. Então, ser cristão, quando eu falo assim, eu sou um cristão, eu estou dizendo, eu sou um discípulo de Cristo. E logo, eu tenho que reproduzir o que Cristo fez. E Jesus Cristo, ele foi o maior exemplo de pessoa que viveu a vontade de Deus aqui na Terra. Então, com ele, nós podemos aprender isso, como viver a vontade de Deus. Em João 6:38, fala assim, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Isso era Jesus dizendo. Então, Jesus ele falou, eu estou aqui, eu vim do céu para viver a vontade daquele que me enviou. Eu não estou aqui para viver a minha vida, os meus planos, mas eu estou aqui para satisfazer a vontade do meu Pai. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para a vida de uma pessoa que viveu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando você se torna um cristão, você está se tornando não um religioso, você está se tornando discípulo de Cristo. E quando você se torna discípulo de Cristo, você faz com que o que está escrito em Gálatas 2:20 se torne uma verdade. Vamos lá. Em Gálatas 2:20 fala, assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Ou seja, não sou mais eu que vivo, agora Cristo vive em mim. Agora não é mais sobre a minha vida, sobre o meu eu, sobre o meu orgulho. Agora é tudo sobre Jesus. É tudo sobre o que Ele quer para mim. É tudo sobre o que Ele planejou, desde o momento que Ele estava me formando no ventre da minha mãe. Então, quando você se torna um cristão, você está dizendo assim, quando você fala assim, eu sou cristão, você está dizendo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você está dando, quando você entrega a sua vida a Jesus, a gente fala muito sobre isso, né? Vou entregar a minha vida a Jesus. Mas, às vezes, a gente fala só da boca para fora. A gente acha que entregar a vida a Jesus é vir aqui na frente e dizer, Jesus, eu te aceito. Mas, na verdade, entregar a vida a Jesus é uma entrega constantemente todos os dias. É eu entregar a minha vida. Toma, Deus, a minha vida, toma os meus planos, toma tudo que eu planejei. Agora, isso não importa. O que importa é o que o Senhor tem para mim. Amém? Bom, então a base para isso é ser um discípulo de Cristo. Se você quiser viver a vontade de Deus, seja um discípulo de Cristo. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui... Gente, tem quanto tempo? Só para mim... Beleza. O primeiro ponto é, se você quiser viver a vontade de Deus, você tem que separar um tempo de leitura da palavra e de relacionamento com Deus.
É impossível você viver a vontade de Deus para a sua vida se você não tirar tempo para se relacionar com Ele. Como eu posso dizer, eu quero viver a vontade de Deus, se eu não tenho relacionamento com Ele, se eu não pergunto, Deus, qual a tua vontade para a minha vida? Então, é impossível você querer viver a vontade de Deus se você não tirar tempo para ler a Bíblia, meditar no que Jesus falou, meditar no que Jesus deixou para a gente e se relacionar com Ele. Porque como pode? Por exemplo, a Beatriz, ela é minha amiga. E vamos supor que eu quero satisfazer um desejo da Bia. Eu posso simplesmente chegar sem saber e dar qualquer coisa para ela. E talvez isso satisfaça ela. Ou não, porque eu não sei, eu não tenho relacionamento com ela. Mas no momento em que eu chego para a Bia, converso com ela, tenho intimidade com ela, de amiga, eu sei o que ela deseja. Então, sei lá, se ela desejar um sorvete, eu vou chegar, vou dar um sorvete para ela e ela vai ser satisfeita. Do mesmo jeito é com Deus. Como que eu quero viver a vontade dele se eu não chego para conversar com ele, para saber, Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Eu não quero viver a minha vida, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E é importante também a leitura da Bíblia, porque a Bíblia, ela fala a vontade de Deus geral, a vontade de Deus para todo cristão. Como, por exemplo, em Mateus 28, se eu não me engano, fala, ide pregai o evangelho em todas as nações. Então, essa é a vontade de Deus para todos nós que somos seus discípulos. Que você vá e você leve o amor de Jesus aonde você for. Agora, quando você tem relacionamento com Ele, você vai entender a vontade específica que Deus preparou para você. Porque você pode levar Jesus para as pessoas, por exemplo, no esporte. Porque na área do esporte, na área do governo, na saúde, em todo lugar tem pessoas precisando ouvir falar de Jesus. Então, por exemplo, quando Deus estava criando o Patrick ali no ventre, ele olhou para ele e falou, você vai ser o meu jogador. Então, cada uma aqui tem uma área específica. Você foi chamado para algo específico. Você pode levar Jesus, sei lá, na área da saúde ou na área do esporte. Você pode ser um pastor, você pode ser um missionário, você pode ser um médico, você pode ser, sei lá, até um youtuber. Não sei. Mas cada uma aqui foi chamado para uma área específica. Então, quando você lê a Bíblia, você entende a vontade de Deus geral. E quando você se relaciona com Ele, você entende a vontade de Deus específica para você. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Vamos lá. Pronto. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, você tem que entender o que Deus quer para você hoje. Então, para viver a vontade de Deus, você se relaciona com Ele. E aí você pergunta, Deus, o que o Senhor quer para a minha vida hoje? Porque Deus, Ele pode sim revelar o que Ele quer. Por exemplo, Deus pode chegar para você e dizer, eu quero que você seja um pastor, ou eu quero que você seja um médico, ou eu quero que você seja um missionário, ou eu quero que você seja um jogador. Isso acontece com muitas pessoas. Não foi no meu caso. Deus, no meu caso, Deus ele revela passo a passo. Tem muita gente que é assim. Por exemplo, como eu falei, Deus ele não falou assim, Luana, tu vai ser uma pastora, Luana, tu vai ser uma missionária. Ele não revelou isso ainda. E eu falo, Jesus me revela. Mas Deus ele me revela passo a passo. Então, o segundo passo para você viver a vontade de Deus é você entender o que Ele quer para você hoje. Talvez hoje Deus quer que você lidere uma célula, você cuide de pessoas. Talvez hoje, por exemplo, no meu caso, hoje, Jesus quer que eu esteja aqui na equipe do Difflin. Então, eu vou servir na equipe do Difflin, na equipe do Difflin. Talvez hoje Deus quer, sei lá, que você faça um grupo na escola para falar sobre Ele, ou na faculdade, eu não sei. Mas entenda o que o Senhor quer para a sua vida hoje. Entenda o que Deus quer para a sua vida hoje. Ele pode não revelar o final, o que Ele vai querer de você no final, mas seja fiel no que Ele te colocou hoje. Porque a estação que você está hoje, o momento da sua vida que você está hoje, vai te preparar para você estar no nível que Deus te quer no futuro. Amém? Aí tem uma frase da Júnia Hayashi que fala assim, se você abraça a promessa sem abraçar o processo, você está vivendo uma fantasia. Então, se você abraça, Jesus falou que eu vou ser um pastor. Eu abraço Jesus, eu vou ser um pastor, eu vou ser um pastor. E você acha que você vai acordar assim do dia para a noite, da noite para o dia um pastor? Acordei, sou um pastor. Não, se Deus te chamou para ser um missionário, em um país, por exemplo, se Deus te chamou para ser um missionário na China,
ele vai primeiro ter que te capacitar e te preparar para que quando chega o momento certo, ele te envie para aquele lugar. Então, não adianta você abraçar a promessa de Deus para a sua vida e dizer, ai, Jesus falou que eu ia ser isso. Ai, glória a Deus, eu vou ser isso. Que legal, meu Deus, eu vou viver essas coisas. Mas não adianta você querer abraçar a promessa e não querer abraçar o processo. Não querer abraçar o caminho que vai te levar a chegar àquele lugar. Ai, já... Por exemplo, Jesus ele é um dos maiores exemplos. Jesus ele só começou o seu ministério com 30 anos. Ou seja, desde que ele nasceu até os 30 anos de idade, ele viveu uma vida normal. Ele viveu uma vida de processos. Deus, naquele momento ali, de 1 a 30 anos, Jesus ele foi preparado para que quando chegasse no momento certo, ele começasse a viver realmente aquilo que Deus queria para ele. Então, abrace o processo, abrace o que você está vivendo hoje. Seja fiel no que Deus te colocou na sua vida hoje. Porque se você honrar Deus um pouco, Ele te colocará no muito. Não adianta a gente querer ser algo grande se a gente não honra a Deus nas pequenas coisas. Amém? Então, nós podemos ver isso na vida de Jesus. Ele foi primeiro... Se Jesus que é Jesus que é Deus, teve um processo de preparação para que ele pudesse exercer o seu ministério, quanto mais nós. Então, nós precisamos valorizar cada processo da nossa vida, cada estação, e extrair tudo que ela pode nos ensinar. Em vez de a gente ficar reclamando, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Sabe, pegue essa estação que você está vivendo e extraia tudo aquilo que ela pode te ensinar. Porque as estações que você vive, elas te preparam para o futuro que Deus preparou para você. Então, me extraia, aproveite cada momento, aproveite cada detalhe, para que quando você chegue no final da sua vida, você olhe para trás com paz, alegria e você diga, eu realmente vivi tudo que Deus tinha para me viver. Amém? Em Romanos, uma mensagem rapidinha. Tudo que passamos hoje é em prol do crescimento, para que nós possamos alcançar o futuro que Deus nos preparou. Em Romanos 8, 28, fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Talvez essa temporada que você está vivendo seja exatamente o que você precisa viver para chegar no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você vive na vontade de Deus, tudo coopera para o bem. A Bíblia fala que quando você ama a Deus, se você o ama, você quer satisfazer as suas vontades. Você quer satisfazer a vontade de Deus. Então, quando você ama, você vive na vontade de Deus, tudo coopera para o bem, gente, exatamente tudo. Tudo que você passa, tudo que Deus te permite passar, isso está cooperando para o seu bem. Então, se agora você está passando por um momento difícil, relaxe, porque isso está cooperando para o seu bem. Extraia, aproveite esse momento, extraia tudo aquilo que você pode aprender, porque isso, todas as fases ruins da nossa vida e as fases boas, elas moldam o nosso caráter. Então, isso é muito importante. Se eu não tiver uma pessoa para me tirar a paciência, como é que eu vou ser tratado na área da paciência? Amém? Recebe essa, irmão. Porque sempre tem, né, gente, aquela pessoa que nos tira assim da paciência, que fala, Jesus amado, pelo amor de Deus. Mas são essas pessoas que Deus permite que entrem na nossa vida, que nos moldam, gente, tudo. Os momentos ruins, os momentos bons, eles estão moldando o nosso caráter. Ok. Então, quando você vive a vontade de Deus, o favor dele te acompanha. Tudo coopera para o bem. Então, viva intensamente cada temporada da sua vida e extraia tudo aquilo que você pode aprender com ela. Ia falar um negócio, mas vou para o terceiro ponto, porque senão não dá tempo. E o terceiro ponto o primeiro é tendo um relacionamento com Deus. O segundo eu esqueci, gente, eu que dei. Entendendo o que Deus quer para a sua vida hoje. E o terceiro se permitir sair da zona de conforto. Esse é o que geralmente a gente não quer. Porque quando Jesus chamou os discípulos, eles tiveram que abrir mão de suas famílias para viver o que Deus tinha preparado para eles. Então, se você quer viver a vontade de Deus, esteja preparado para sair da sua zona de conforto. Não adianta você querer viver a vontade de Deus e ficar de boas, dormir o dia todo e não querer fazer nada da vida. Não adianta. Se você quer viver a vontade de Deus, esteja preparado para aquilo que Ele te chamar. Como eu falei, pode ser uma célula. Você vai ter que abrir mão de um momento da sua semana para abrir a sua casa para fazer uma célula. Você poderia, assistir uma série nesse momento, mas você
abre, você sai da zona de conforto. Então, estejam preparados para sair da zona de conforto. Tem uma frase do Léo Feltrin que fala assim: o desafio te traz ousadia e perseverança. Porém, a zona de conforto só te traz para um lugar miserável. Então, quando você está na zona de conforto, essa zona só vai te levar para um lugar miserável. Mas quando você decide sair e viver tudo, e viver os desafios, isso te leva para um lugar a mais. Amém? Quando você decide viver a vontade de Deus para a sua vida, Ele te dá grandes oportunidades. Basta escolher se você irá se aventurar em novos desafios ou você vai ficar onde você está. Você decide. Deus ele tem uma vontade dele para a sua vida, mas Deus ele te deu livre-arbítrio. Deus vai continuar te amando se você escolher não viver a vontade dele. Ele vai continuar te amando, ele vai continuar olhando com o mesmo olhar. Só que você vai perder toda uma vida que você poderia estar vivendo de outra forma. Em Atos 4:13 fala assim: os membros do conselho superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. E esse versículo nos fala que Deus não procura pessoas capacitadas, Deus procura pessoas disponíveis. O discípulo de Jesus mesmo, as pessoas religiosas, olharam para o discípulo de Jesus e falaram assim: como é que podem eles fazerem isso? Como é que pode eles estarem aí falando de Jesus? Como pode eles orar por uma pessoa e ela ser curada? Se eles são pessoas sem instruções. Mas Deus ele é assim, ele usa as coisas loucas para confundir os sábios. Então, Deus ele não procura por pessoas capacitadas. Eu sei ler muito bem. Eu sei fazer isso. Eu sei falar super bem. Deus ele não procura pessoas capacitadas. Deus procura pessoas disponíveis, porque é Ele quem te capacita. Se você fala assim, eu não consigo fazer nada, glória a Deus, porque você está dando liberdade para Deus fazer através de você. Glória a Deus se você se acha uma pessoa que não consegue fazer, porque aí você dá liberdade para que Deus possa fazer através de você e para que a glória dele seja manifestada através de você. Amém? Então, como eu falei, Deus não procura pessoas capacitadas. Ele procura pessoas disponíveis, pessoas dispostas a dizer: Deus, eu quero viver o que o Senhor tem na minha vida. Eu não sei do que eu vou ter que abrir mão, mas eu quero viver. E o último ponto é, como eu posso viver a vontade de Deus mantendo os olhos fixos em Jesus. Tem uma história na Bíblia que eu acho ela muito legal, que é a história de que Jesus ele mandou os discípulos ir na frente lá no barco, e aí estavam lá os discípulos no meio do mar, no barco, e do nada os discípulos olham para o mar e vê uma pessoa andando sobre as águas. E aí eles ficaram: meu Deus, quem é aquela pessoa que está ali andando sobre as águas? Será que é Jesus? Será que não é? Aí Jesus falou: não temas, não tenha medo, sou eu. Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: se for você mesmo, me faz também andar sobre as águas. Aí Jesus olhou para ele e falou: vem. Aí Pedro foi lá e saiu. Outra coisa, Pedro decidiu sair do barco, onde ele estava seguro, ele decidiu sair da sua zona de conforto. E aí ele foi lá, e ele saiu. E quando ele saiu, Pedro andou sobre as águas. Então, na Bíblia fala que enquanto Pedro estava com os olhos fixados em Jesus, ele andava sobre as águas. Mas no momento que Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para aquela tempestade que estava em volta, ele começou a afundar. Aí Jesus foi lá e pegou ele. O que isso nos revela? Que quando eu estou com os meus olhos fixos em Jesus, eu vivo o sobrenatural de Deus. Independente das circunstâncias. Se Jesus falou que você vai para tal lugar e você fala assim: Jesus, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou chegar naquele lugar? Não importa. Deus, ele move o sobrenatural a seu favor. Então, quando você mantém os seus olhos fixos em Jesus, você anda no sobrenatural. Mas no momento que você para olhar para as circunstâncias, você só afunda, como Pedro fez. Então, se Deus falou algo para você, já é. Se Deus falou: você vai ter um ministério poderoso,
cara, independente de como você esteja agora, não ligue para isso. Segure a promessa. Foque na promessa. Foque em Jesus. Que se Deus falou, já é. Vai acontecer. Não importa como, só aceite. Deus, eu estou aqui. Deus, eu quero viver isso. Não importa como, mas eu estou aqui. Eu quero viver. Então faz o que for preciso para que isso aconteça. E Deus faz. Pode ter certeza que Deus faz tudo que Ele planejou para você. Quando você decide confiar, Ele move tudo ao seu favor. Em Mateus 6:33 fala assim: ponham em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando você coloca em primeiro lugar a vontade de Deus, não se preocupem, que as demais coisas serão acrescentadas. Tem um exemplo, tem o Israel Subirá, acho que alguns devem conhecer. O Israel, ele terminou o ensino médio e aí ele ia para uma faculdade cristã nos Estados Unidos. Deus falou para ele que ele ia, usou uma pessoa para abençoar. Deus, ele proveu, porque ele não, ele tinha acabado de terminar o ensino médio, ele não tinha dinheiro, mas Deus ele promoveu uma pessoa para abençoar ele, pagando lá a faculdade para ele. Então, ele ia para uma faculdade que não era reconhecida pelo MEC. Então, ali, ele ia estudar sobre Jesus, mas não era reconhecida pelo MEC, como uma faculdade de teologia, por exemplo. Então, ele estava uma noite orando, falando com Deus: Deus, eu vou para essa faculdade, eu vou sim fazer a tua vontade, mas Deus, eu quero casar, Deus, eu quero ter uma casa própria, Deus, como é que eu vou conseguir dinheiro para comprar um carro, se eu não vou ter uma faculdade? Deus, como é que vai ser, e agora? E aí ele começou a entregar as preocupações dele para Deus. Aí tudo bem, ele falou com Deus, no outro dia ele acordou, foi na cozinha, o pai dele estava falando com o telefone. Aí ele foi lá, e aí o pai dele desliga o celular, e olha para ele e falou: filho, você acabou de ganhar um carro. E aí ele ficou: como assim? Ele falou: Deus usou uma pessoa para te dar um carro. E aí ele ficou abismado, porque ele tinha conversado sobre isso com Jesus. Deus, como é que eu vou ter um carro? E aí Deus foi lá e abençoou ele com um carro. Isso quer dizer que quando você põe em primeiro lugar o que Deus tem para a sua vida, as demais coisas irão ser acrescentadas. Não se preocupe, não vai faltar. Tem uma passagem em Mateus que fala: se Deus dá de comer aos animais, quanto mais nós. Será que nós não somos mais importantes do que os animais? Amém? Então, quando tudo disser que não, os seus olhos fixos em Jesus farão a diferença. Quando tudo dizer que não, você fala assim: Jesus, eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir fazer isso que o Senhor quer para mim. Quando tudo disser que não, você mantendo os olhos de Jesus, isso vai fazer a diferença na sua vida. Porque quando você se mantém com os olhos fixos, você não olha para as coisas ao seu redor. Você não olha para o mundo natural, como estão as circunstâncias. Você olha para Jesus, você olha para o que Ele tem para você e você confia e você sabe: não importa como eu estou agora, tudo vai cooperar para o bem. Tudo vai acontecer, Deus ele vai mover o sobrenatural. E tem um versículo também, que em Mateus 28:20, parte B, fala assim: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, quando as coisas disserem que não, quando você estiver passando por alguma fase, algum processo difícil, lembre-se, Jesus falou: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Amém, gente? Então é isso. Se você quiser viver a vontade de Deus, busque tempo com Ele, fale com Ele, converse com Ele. Procure saber o que Deus quer para você hoje. Decida sair da zona de conforto e mantenha os olhos fixos nele. Porque eu te garanto que você vai viver o melhor ano, que você vai viver a melhor vida que você poderia viver. E já para terminar, tem em 1 João 2,17 fala assim: e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então, tudo passa. Se Jesus voltasse hoje, o seu emprego, a sua faculdade, tudo isso ia ficar aqui, de nada ia importar. Mas tudo aquilo que você tiver feito para Deus, isso vai importar. Não estou dizendo aqui, gente, que vocês não devem trabalhar, que vocês não devem fazer uma faculdade. Com certeza, vocês devem sim. Mas o que realmente vale, as coisas que devem ser mais importantes na nossa vida, deve ser o reino de Deus e o que Ele tem para nós. Tem uma frase do C.S. Lewis que fala assim: tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil.
Nós precisamos focar mais na eternidade. Quando nós focamos na eternidade, as coisas momentâneas perdem o impacto na nossa vida. Se não importa na eternidade, não deve importar hoje, não deve te preocupar hoje. Amém? E mais uma coisa, a última coisa aqui. Se você não vive ainda a vontade de Deus, se você olha para você e pensa, reflete, não, eu realmente não estou vivendo a vontade de Deus. Na verdade, se você olha para você mesmo e pensa, não sei nem qual é a vontade de Deus para a minha vida, não se preocupem. Um ano novo é uma ótima oportunidade de esquecer tudo aquilo que ficou para trás. Não fique presos ao erro do passado. Arrependa-se e foque nos acertos do futuro. Atitudes diferentes geram resultados diferentes. Então, você está preparado para viver o melhor ano da sua vida? Amém? Amém, gente. Essa foi a mensagem. Gente, viver a vontade de Deus vale a pena. Viver a vontade de Deus, gente, é incrível. Não sei, gente, é uma sensação assim de chegar em algum lugar e olhar, eu estou no lugar certo, eu estou fazendo aquilo que eu nasci para viver. E é uma sensação assim absurda de incrível. Eu não sei descrever. E por mais que você olhe e pense, Jesus, eu não tenho um emprego, não tenho uma faculdade, se eu for viver isso, por exemplo, se Jesus te chamar para ser um missionário, se eu for um missionário, eu não vou ter uma renda fixa. E aí você começa a se preocupar. Não importa, tudo vai cooperar para o seu bem. Jesus, ele vai mover céus e terra para que aquilo que ele preparou para você aconteça. E ele não vai deixar nada faltar. Disso você pode ter certeza. Amém? Vamos ficar de pé.